Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, continuando aqui com a nossa série de aulas referente à perícia na Justiça do Trabalho, responder uma dúvida que chegou dos nossos alunos de todo o Brasil. Professor, referente aos honorários do perito e também do assistente técnico, o assistente técnico de perícia e também do perito do juiz. Professor, dá para tirar essa dúvida? Dá para esclarecer como funciona isso? Claro, você é aluno de todo o Brasil, a gente sentou, elaborou aqui o melhor conteúdo para você. Vamos falar um pouquinho. Esse daqui era o Código de Processo Civil de 1973. Então esse daqui já foi, esse daqui não existe mais. Mas por que a gente tem que falar dele, pessoal? Porque o novo código entrou agora, em março de 2016. Então, a gente precisa, você viu, né? Mudar uma cabeça de mais de 40 anos para começar a aplicar agora, desde março de 2016, como funcionam as questões dos honorários. Então, vou deixar esse e-book para você aqui embaixo na descrição do vídeo. Você é aluno, você que está pesquisando na internet referente à perícia, tanto do assistente técnico, tanto do perito do juiz, pesquisando nas questões de honorários, como cobrar, quanto cobrar, é importante. Depois a gente vai liberar também um curso de perícia para você, mas é importante você saber disso, quanto cobrar, quanto eu cobrar da empresa, você é assistente técnico, quanto que eu vou enviar lá para o juiz nas questões de honorários. Tem uma tabela que você deve atender, que é o mínimo, mas se você... É claro, né, pessoal? Vai da sua responsabilidade, da sua capacidade de fazer laudos. Quanto melhor for seu laudo, mais caprichado, com mais informações técnicas, mais embasamento técnico, atender o juiz lá do trabalho e atender muito bem também a empresa, é claro que você vai poder aumentar os seus honorários. A gente sempre tem uma tabela mínima que você deve respeitar, mas depois... Isso daí vai do seu bom relacionamento que você vai ter lá com a vara do trabalho que você vai trabalhar e também com as empresas que você deve atender. Vamos falar aqui um pouquinho, ó. O artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Pessoal, aqui, ó, assistente técnico da empresa, quem paga é a empresa. Assistente técnico da empresa, quem paga é a empresa. O perito do juiz para reclamação trabalhista, se você pediu justiça gratuita, o juiz, regra geral, ele faz o quê? Ele define um perito para acompanhar, vai definir um perito para acompanhar esse processo trabalhista. Se tem uma questão ali de periculosidade, uma questão de insalubridade, se você já solicitou justiça gratuita, o juiz também vai dar um deferimento, né? Vai deferir esse pedido de perícia sem custo nenhum, tá bom? Isso daí tá claro também. O perito que vai trabalhar para o juiz, vai trabalhar para a Justiça do Trabalho, para a vara lá do trabalho, ele vai receber depois ali daquela vara e ele já sabe todos os trâmites. Importante, a gente tem ali um valor mínimo de perícia, tanto na área de engenharia e tanto na área de medicina. Atender aquele valor mínimo. E depois, o juiz pode te remunerar o teu honorário de forma diferente daquilo. É claro que ele pode remunerar de forma diferente daquilo. Isso daí vai da sua presteza, da sua rapidez, dos seus conhecimentos técnicos, de você garantir um laudo completo para o juiz, que ele não fique com dúvidas. Então isso é muito importante. Então isso daí é fundamental. Mas quem define para o assistente técnico é o próprio assistente técnico da perícia. Eu vou ser contratado pelo empresário, pelo empregador. Na parte da justiça, eu tenho lá uma tabela mínima, o juiz determina e convoca você para ser perito nesse processo trabalhista, tanto ele de insalubridade ou tanto ele de periculosidade. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. A quantia recolhida em depósito bancário ou a ordem do juiz será corrigida monetariamente. Então,
isso daqui é se não deferir a justiça gratuita, mas o juiz pode entender de outra forma e ele pode usar esse artigo que a gente está falando, né? Esse artigo que nós estamos falando, que é o parágrafo 1º do artigo 95, ele pode definir o honorário que a parte paga, se ele não deferir a justiça gratuita desse reclamante. O artigo 95, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade da justiça gratuita, ela poderá ser custeada com recursos alocados. É isso que a gente falou lá para você. Então, o juiz, ele definiu que você vai ter a justiça gratuita. De onde vai vir o dinheiro? Custeada com recursos alocados do orçamento entre o público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Pessoal, aqui, ó, não é... Ele define... Ó, aqui que a gente tem que falar para você, aluno, você empresário, você que acompanha. A justiça, ela é cara. Não é barata a justiça. Não é porque você tem a gente pode definir aqui uma justiça gratuita, que a justiça é barata, que a justiça é gratuita. Não, a justiça é cara. Um perito sai caro, manter uma vara do trabalho sai caro, manter toda a estrutura do judiciário sai caro. Então tem que prestar muita atenção com essa situação aqui, porque senão a gente pensa que é de graça. Não é de graça. Sai caro, pessoal. É muito caro a justiça. E a gente manter todo esse nosso sistema, toda essa nossa estrutura, paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo, em caso de sua omissão do Conselho Nacional de Justiça. No parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova contra quem tiver sido condenado o pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com perícia particular ou com utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. Então, pessoal, você está verificando, não é porque a justiça é gratuita que não vai gerar um custo. Então, só para a empresa já se defender, ela vai ter que constituir também um perito, um assistente técnico de perícia. O juiz vai indicar um perito para você. Quem vai custear? União, Estado ou Distrito Federal. E para você verificar de onde vem o dinheiro. A gente tem uma tabela mínima também, que é a vara local, né? Que é a vara local, Tribunal de Justiça Local, que é a vara local, a gente está falando aqui do DRT, da Justiça do Trabalho. A vara local já tem lá a tabela. Então, tudo isso daí faz parte da justiça. A gente tem que falar para você que não é barato. Sai caro, pessoal, sai caro. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Tomar muita atenção mesmo. Ciente da nomeação. Então, o juiz determinou um perito. Apresentará em 5 dias proposta de honorários. Então, ele vai definir, eu tenho uma tabela mínima e o perito vai definir uma proposta de honorários. Vai colocar também o seu currículo, contatos profissionais, endereço eletrônico, além disso, tanto eletrônico, tanto também o endereço onde vai poder receber as intimações. As partes serão intimadas da proposta de honorários para que, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após que o juiz arbitrará o valor intimado sem as partes para fins do artigo 95. Além disso, depois o juiz vai determinar. Aqui, pessoal, quando a gente fala juiz, é para o perito indicado lá para a Justiça do Trabalho. O perito indicado pelo juiz. Um perito indicado pelo juiz que vai fazer a perícia na sua empresa. O assistente técnico indicado pela empresa, ele vai poder seguir também a tabela mínima, não tem problema nenhum. Só que ele vai mandar quem vai pagar a conta, o honorário do assistente técnico é a empresa. Quem vai pagar a conta do perito, do juiz, União, Estado ou Distrito Federal. E quando tiver que realizar, quando tiver de realizar-se por carta, poderá proceder à nomeação de perito e à indicação de assistente técnico no juízo, ao qual requisitar a perícia. Propostas de honorários, a gente já falou. Então, a gente está conversando aqui, você tem que indicar um assistente técnico de perito. Então, você vai ter que saber quanto que ele vai cobrar, quem vai pagar a empresa.
vai fazer os quesitos técnicos, o advogado vai juntar. E também, se você for perito do juiz, você deve fazer como? Propostas de honorários periciais, necessidade de apresentação estimativa de honorários. Importante isso se você for trabalhar numa vara do trabalho. Então é importante você ter esse hábito. Honorários periciais, pode ser rateado entre as partes. Possibilidade de levantamento parcial de honorários periciais no início da perícia e risco de redução de honorários periciais em função dos trabalhos inconclusivos e de atraso no recebimento. E condições para o pagamento de honorários periciais em processo de assistência judiciária gratuita. Então, pessoal, a gente está passando para você a questão do honorário. Reclamação trabalhista, perito da justiça. O juiz indicou. Então, ali a vara vai pagar aquele perito. Assistente técnico de perícia, você vai indicar no processo também para defender sua empresa. Quem vai pagar? A empresa, o empresário. Então tá claro isso, pessoal? São duas coisas diferentes. Tem uma tabela mínima para seguir. Então tem uma tabela mínima para seguir. Envio minha proposta se eu for nomeado pelo juiz. Envio minha proposta se eu for nomeado pela empresa. A empresa aprovou, o juiz aprovou, ok. Vai me enviar, vai me nomear ao processo e aí a gente dá sequência nos trabalhos, tanto como perito do juiz, tanto como assistente técnico da empresa. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, você recebeu uma reclamação trabalhista, precisa indicar um perito rápido aí, você não pode perder tempo, você tem que indicar um perito rápido nesse processo trabalhista, você não pode perder tempo, o seu advogado deve juntar toda a documentação, os quesitos técnicos desse processo trabalhista. Você vai entrar em contato agora aqui com a Azevedo. A gente está falando para você, passando ponto a ponto, conversando com você ponto a ponto, referente à perícia trabalhista, porque ainda gera muita dúvida. Quem paga? Então a gente já explicou para você quem paga, como funciona, só que você tem que nomear, se você tem que nomear o teu assistente técnico de perícia, você vai nomear agora. Então entre em contato com a Azevedo, meu telefone está aqui embaixo no vídeo, telefone do meu pessoal aqui do departamento comercial, você vai nomear um assistente técnico de perícia para defender sua empresa agora nesse processo trabalhista. Por quê? Com a segurança do trabalho não se brinca. Assistente técnico de perícia, rápido, fácil, sem burocracia, só com a Azevedo Consultoria.